certo? A fraude é algo extremamente interessante, porque quando nós jogamos os dados financeiros hoje, e para tentar detectar as fraudes, a gente só sabe o que é fraude hoje pelo que foi detectado. E no modelo e nos dados que a gente diz esses dados estão corretos, podem conter fraudes que não foram detectadas, né? Então, o bias, a gente nem está ciente do bias, então a gente está dizendo várias fraudes podem estar ocorrendo. Nós não detectamos, não informamos o modelo que era, e então o modelo será incapaz de detectar este tipo de fraude, né? Então, os dados são enviesados como uma natureza. E eu acho muito interessante isso exatamente quando a gente fala na detecção de fraude e análise dos relatórios financeiros, né? Por nós não conhecermos as fraudes dos modelos, né, a gente está afirmando, então nós já estamos mandando falsos negativos nos nossos dados. Então o modelo não vai saber que isso é fraude. Isso é extremamente interessante. E também eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de um outro professor, e uma das perguntas que quando a gente fala, principalmente quando a gente está preocupado com relação ao bias, eu não acredito que isso seja vamos dizer assim, com os dados atuais, eu não acredito que seja um problema, se os modelos são bons. Mas quando a gente fala em bias, a gente tem muito no nosso viés, os nossos vieses de confirmação, o nosso próprio bias. Muitos dos usuários, ou das pessoas que vão estar utilizando, ela pode afirmar que é bias, que é um viés, o resultado quando ela não concorda com o resultado. Vamos pensar, o auditor ou o contador, o usuário da informação, ele é uma pessoa e ele possui os próprios bias. Então, na análise dos resultados, nós sabemos que o usuário, o gestor da informação, o tomador de decisão, ele tem viés de confirmação e bias. Quando o modelo dá um resultado que ele não gosta, ele diz que isso é bias, que o modelo tem um bias. É simplesmente um exemplo, né? Se eu perguntar para um modelo, para um desses modelos, qual que é a melhor cor que existe, né? O modelo vai escolher entre uma cor e vai dizer, é o verde. Então, eu claramente sei que isso, eu posso dizer que isso é um bias. Primeiro, porque a gente sabe que a melhor cor que existe é a azul, não é? Que é a cor do Grêmio e do Avaí, não é? Para quem não conhece, são dois times São, é? de futebol. Não é? Então, quando eu digo que o Grêmio é o melhor time do mundo, né? E o modelo diz que não, que é outro, eu tenho certeza que o modelo está enviesado, né? Então, eu acho que quando nós precisamos discutir, um dos problemas que a gente vê, né, que eu acredito que existe nessa discussão dos bias, que a gente sempre cita o problema dos dados enviesados, mas a gente esquece que o bias é analisado, identificado pelo usuário dessa informação. Então, eu acredito que é algo que possa ser aprofundado. Obrigada, professor Codesso. É, vou passar para a próxima pergunta. Eu não sei se o professor Ricardo gostaria de comentar essa ou Oh, passamos. graças. Já Ah, ok. concordo com tudo que eles disseram, né? Oh, Mas obrigada, professor. deixa eu falar uma coisa, Fabrício. Opa, sim, professor. Existe uma. Volta para aquela Sim, pergunta, só se volto, puder. sim, professor. Existe uma história interessante. Existe uma firma dos Estados Unidos, existe uma firma nos Estados Unidos chamada Zillow. E Zillow é uma firma que tem grande quantidade de dados imobiliários, dados imobiliários de los Estados Unidos inteiros. Então, eles, com essa vantagem de dados, criaram um modelo de programa, um modelo de inteligência artificial, modelo de machine learning, que usaram para comprar e vender propriedades. Quando identificavam uma propriedade que estava abaixo do preço, eles o compravam e o revendiam. E ganhavam bastante plata em cima disso. E depois veio a pandemia e o modelo básico de comportamento da economia cambiou. E eles estavam usando o modelo antigo e foram à falência. Tiveram que despedir mais de 1.000 pessoas Uhum, e cerraram este negócio. Então, a decisão é baseada no arquivo de los dados. Se uhum, as condições cambiam ou os dados cambiam, então
hay que repensar lo que se está haciendo. Es un campo muy, muy largo, ¿no? De investigaciones. Muchas gracias, profesor. Me voy a la próxima pregunta. Profesor Rogério y profesor Miklos, ¿cuáles aspectos de la contabilidad de gestión o gerencial crees que pueden ser más impactados por estas innovaciones? ¿Y cuáles oportunidades de investigación que pueden ser exploradas, los desafíos a ser considerados? Bom, então, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aí entre amigos, né? Bom, em termos de contabilidade gerencial, essas novas tecnologias, elas, primeiro, proporcionam aí, e são muito importantes para estudos diretos, né, em termos gerenciais, né? Diferentes usos, aplicações, né? E também estudos de caso que estão relacionados à melhoria na tomada de decisão, na verdade. Mas também essas ferramentas podem ser importantes, por exemplo, para coletar dados, né? Então, principalmente dados exógenos, né? Então, atualmente, estudos têm sido mais Está requeridos, mais né? baixo, só um pouquinho. Está um pouquinho baixo teu. Perdão. Vou falar um pouquinho mais alto, então. Oi, agora me ouve melhor? Sim. Tá melhor Melhorou. sim, né? Sim, Obrigado, pessoal. Então, atualmente, também muitos estudos têm sido requeridos utilizando, né, dessas ferramentas para coletar dados, né, seja na área financeira, seja na área gerencial, né. Esses dados exógenos, eles podem ser integrados, né, e analisados em conjunto com outros dados mais qualitativos, né, e podem dar respostas mais interessantes e permitir trabalhos com mais qualidade, né. Em geral, as revistas têm sido mais resistentes à utilização somente de dados vindo, por exemplo, de autorrelato, né? Então, essas ferramentas elas são imprescindíveis aí no avanço das pesquisas dentro da área gerencial, seja em relação diretamente à tomada de decisão nas empresas e tal, mas também em relação às próprias pesquisas desenvolvidas dentro das universidades. Ok. Professor Miklos. Olha, eu tenho vários comentários. Primeiro, as oportunidades Professor Miklos. Sim. Está mal? Estou lhe ouvindo, professor. Melhorou agora? Está me ouvindo? Sim, sim. Primero, las oportunidades de investigación y aplicación en contabilidad gerencial son muy mejores hoy día do que la contabilidad financiera, porque la contabilidad financiera tiene una serie de reglas que pueden ser muy anticuadas. Y en la contabilidad gerencial es posible hacer lo que se quiera, pero la investigación académica en contabilidad gerencial ha sido más limitada do que la contabilidad financeira. E depois. Por acesso a dados. Como? Por acesso a dados. Por acesso a dados e por várias outras razões. Eu creio que há uma grande oportunidade de se trabalhar allá e melhorar muito o aspecto de medição da empresa, utilizando dados qualitativos tanto quanto os quantitativos e fazê-los juntos, em união. E para isso também, como o professor Rolério falou, é muito importante utilizar um campo, um environment, um meio de dados muito mais grande do que os de investigação financeira solamente. Porque há muita informação em la temperatura, em la pressão, em lo Internet of Things, em los movimentos de las pessoas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedes complementar la investigación, la medición de la empresa con otras cosas que dan información predictiva, dan información más detallada, dan información más inteligente. Entonces,
profesores e investigadores devem pensar seriamente cambiar su área de investigación más a la dirección gerencial. Muchas gracias, profesor Miklos. Profesor Ricardo. E sim, ponto mais de la vantagem de se adotar a inteligência artificial para a contabilidade gerencial, eu creio que seja costo-benefício de la informação para a gestão, porque os gestores estão interessados em mejorar o acesso à informação que eles mesmos, usuários internos, têm da informação para melhorar a própria gestão da companhia. Ou então, creio que eles estão dispostos a oferecer presupuesto muito mais grande para o desenvolvimento de inteligência artificial para a contabilidade gerencial que para a contabilidade financeira, que é muito mais dedicada à transparência, à accountability. Então, creio que os gestores, os managers, podem utilizar os costos de implementação como uma justificativa para não implementar para o controle dos stakeholders, para a accountability, pero eles podem estar muito mais dispostos a investir uma plata muito mais significativa para a contabilidade gerencial, porque vai ajudar a apoiá-los em suas próprias decisões. Muchas gracias, profesor Ricardo. Y vamos para una pregunta más, que invito a profesor Mauricio Lirio y profesor Miklos, con apoyo de profesor Ricardo. Diante de la creciente adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Big Data y blockchain en sector de gobierno, ¿no? Sector público, ¿cuáles son las principales áreas de investigación que pueden ayudar a entender los impactos de estas tecnologías en la gestión de gobierno o la gestión pública? Olá, buenas noches, professora Fabrícia. Muito gusto quedar-me com vosotros aqui e também quedar-me com muitos amigos e colegas como Marcelo, como Codesso, professor Rogério, professor Miklos, professor Ricardo. Muito gusto estar aqui com todos. Bueno, eu creio que tudo o que han dicho antes tem que ver com o que vou falar do setor público, sabes? Eu penso que quando vamos a falar de los retos que teníamos com as tecnologias emergentes no setor público, podemos falar em três níveis, sabes? O nível institucional, que poderíamos chamar de nível macro, e neste ponto poderíamos falar de las questões regulatórias, como ha dicho, por exemplo, o professor Miklos, como ha dicho também Ricardo e Codesso, porque, bueno, estamos falando de dados públicos, sim, e muitas vezes estamos utilizando esses dados para melhorar a eficiência das organizações e também para o desenvolvimento de políticas públicas. Assim que, quando vamos a trabalhar com esses dados, estamos falando de muitas vezes de dados de cidadãos, de dados que, claro, quando falamos do setor público, a grande parte dos dados se dizem públicas, assim que eu creio que em termos de dados que são relativos a, por exemplo, os costes, ou, por exemplo, os pressupostos, ou as compras públicas, esses sim são dados públicos e que poderíamos sim utilizar para desenvolver modelos de machine learning ou para trabalhar com modelos de linguagem larga. Pero há também outros dados, como, por exemplo, os dados de los cidadãos, quando vamos pensar em começar a trabalhar com, por exemplo, políticas de saúde pública. Assim que temos que ter muito cuidado com os dados que estamos utilizando nesses casos, porque são dados que são privados, só e muitas vezes o poder público tem acesso a todos esses dados, não? Então, assim, quando falamos em nível institucional, me parece que é muito importante pensar em ter toda uma investigação, uma discussão sobre a questão regulatória. Assim, eu creio que o professor Miklos ha dicho muito bem no início de sua fala,
porque muitas vezes a tecnologia avança mais rápido do que a legalidade das coisas, não? Assim que vamos a trabalhar e depois, quando os problemas começam a acontecer, assim que vamos a trabalhar na regulação desses términos e tudo mais. Então, me parece que quando falamos do setor público, uma das questões muito importantes que poderíamos falar em nível institucional macro é desta regulação dessas tecnologias e falando, neste caso, da integridade dos dados que vamos a utilizar, como ha dicho, por exemplo, o Maurício Codesso, de los vieses que podem vir a surgir a partir do uso desses dados,